Como você passou essa semana? Tudo vai bem? Muito certo. Graças ao nosso Deus, nós estamos podendo iniciar mais uma semana. Nós iniciamos a semana da melhor forma, estudando a palavra dele, né? Tem coisa melhor que isso? Não tem. Semana passada, então, a gente terminou a aula sobre o Pai Nosso e foi também, como sempre é, um tempo de muito aprendizado e de muito crescimento sobre as nossas vidas, né? Nós estudamos e debatemos bastante sobre a diferença de provação e tentação, né? E a gente pôde crescer e avançar mais um pouquinho. Então, dando seguimento para nossa série, qual o tema da nossa série? Portas abertas. E nós estamos falando sobre o quê? Oração. Hoje, então, nós vamos, para você ter ideia, a gente já está na nossa sétima aula. A gente já estudou bastante coisa. E só para você ter uma noção e um gostinho aí de quero mais, a gente tem aí pelo menos mais 7 aulas para a gente conversar mais um pouquinho, né? Então tem bastante coisa e eu sei que ainda vai faltar aula para a gente estudar esse tema. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, sobre três grandes pontos que muitas vezes acabam passando meio que não que batido, sim, mas ainda falta um pouquinho de atenção nosso, e a gente vai falar hoje sobre a oração que ouve. A gente já falou sobre isso numa das primeiras aulas, e a gente hoje vai aprofundar isso. E a gente vai trabalhar 3 tópicos. A gente vai falar sobre o silêncio, a importância do silêncio, a gente vai falar sobre a escuta, e a gente vai falar sobre a direção. Ouvindo isso, você consegue enxergar alguma correlação entre as 3? Tem uma correlação, não tem? Há um fluxo aqui, né? A gente tem o silêncio, a gente tem a escuta e, por último, a gente tem a direção. Então, vamos lá. A oração, ela não é apenas, então, um lugar onde nós falamos com Deus, mas também é, sobretudo, um lugar onde Deus o quê? Deus Fala. fala. Ó, a importância do silêncio aí. Deus fala. Muitas vezes nós nos aproxima muitos se aproximam de Deus, muitas vezes muitos de nós nos aproximamos de Deus o quê? Com uma lista de pedidos, com frases prontas, ou muitas vezes com expectativas que querem uma resposta imediata para aquilo lá. Mas a vida de oração é o quê? É quando ela se alinha ao coração do Pai e é marcado o quê? Pelo silêncio reverente, pela escuta atenta e pela direção clara que nós recebemos. No mundo onde nós vivemos, um mundo extremamente apressado, onde o quê? É muito mais comum nós falarmos do que nós, no agito das nossas vidas, na nossa caminhada e nessa terra onde nós passamos, é tudo muito rápido, tudo muito ligado, é tudo bate pronto, tem que ser assim. E a gente gosta mais de falar do que e o interessante é que a gente tem o quê? Uma única boca e a gente tem 2 ouvidos. 2 ouvidos. O certo era a gente fazer o quê? Escutar mais, falar Falar menos e ouvir mais. Eu falo muito. eu não. E eu trabalho com pessoas que geralmente elas estão de boca aberta. A Emily, minha paciente, ela sabe como é. A gente coloca a mão na boca, daí a gente põe o sugador, daí a gente põe a massa, daí a gente põe não sei o que, não sei o que, e ainda a gente pergunta, quer saber como estão as coisas e se tá tudo bem, e ainda exige uma resposta. Então eu vivo isso muito no meu dia a dia clínico, que o quê? Eu falo mais do que eu ouço, e as pessoas não podem responder. Mas quando a gente para, né, para ver tudo isso, a gente vê o quê? Que no mundo é muito mais se falar do que ouvir. Mas na a vida cristã, ela resgata a disciplina da escuta. Escutar na vida do crente é muito importante. A gente parar para ouvir é muito importante. Por quê? Um elemento essencial da comunhão. Escutar faz parte de se relacionar com o Pai. Não é só a gente falar, mas a gente também
ouvir. Hoje, então, nessa aula, nós vamos nos aprofundar nesses três pontos, nessas três dimensões, que é o silêncio, que vai nos preparar, a escuta, que vai sensibilizar, e tudo isso vai levar a um fruto, o fruto da direção. E essa direção nos leva à transformação. Amém? Todo mundo ligado até aqui? Maravilha, todo mundo a 120 por hora. Vamos lá, Salmos. O primeiro tópico, então, é o silêncio. Salmos 27, a partir do versículo 7. Salmos 27, 7 diz assim: Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. O 8, que é o último. E você, ó meu coração, ele diz: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Aqui o salmista, então, ele faz uma petição ao Senhor. E ele recebe uma resposta, certo? A minha versão diz assim, no versículo 8: A teu respeito diz meu coração, busque a minha face, e a tua face, busque ao Senhor. Ele faz um pedido e ele recebe essa resposta. Onde vem essa resposta? De onde sai essa resposta? Essa resposta sai do coração. Não está ali? Meu coração diz o quê? Ó? A teu respeito diz o meu coração. Busque o quê? A minha face e a tua face, Senhor. Essa frase simples e íntima revela o quê? Um chamado interior. Uma voz suave do Espírito que convida o quê? A presença. Mas esse chamado só é discernido por quê? Por corações que aprendem a silenciar a alma. Vamos lá, para a gente ouvir o coração, a gente tem que estar o quê? Agitado? Em silêncio. A gente tem que estar Em silêncio. quieto, a gente tem que estar em silêncio. Então a resposta que o salmista recebe é aonde? No coração. E para a gente ouvir o coração, olha o ensinamento. A gente tem que estar em silêncio. Esse chamado, então, para nós ouvirmos, né? O nosso coração foi discernido por quê? Por corações que aprendem a silenciar a alma. O salmista não diz que ouviu um trovão, mas que o próprio coração falou. Isso aponta o quê? Para um silêncio, que não é a ausência de som, mas é o espaço para a sensibilidade. Então, um coração calmo que silencia, ele está sensível a ouvir a resposta. Consegue ver que interessante? Porque o salmista ele estava o quê? Ele estava clamando ao Senhor, então ele estava orando. E a resposta veio aonde? No coração. Só que para o salmista ouvir a resposta, o coração dele tinha que estar o quê? Calmo, tinha que estar em silêncio. Porque o coração dele falou o quê? Busque a minha face. Você tinha parado para olhar a importância do silêncio? O silêncio, então, não é a ausência de som, mas o quê? Um espaço para sensibilidade. O silêncio na oração, então, não é um vazio, mas é o quê? É um momento de quê? De plenitude. É um ambiente onde a nossa alma se aquieta e reconhece que Deus é Deus. Aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, as nossas emoções não é fácil. O silêncio, trabalhar o silêncio, discernir um silêncio na nossa vida, eu não gosto de pôr o. Nossa, eu não gosto disso que eu vou falar agora. Eu detesto pôr empecilho nas coisas, porque Deus já venceu todas as coisas, amém? Mas entenda com muita maturidade que eu vou falar. Aquietar a nossa alma é difícil. Por que eu não gosto de falar isso? Porque parece que eu tenho que aquietar, mas nós confiamos em Deus. Então é Ele que nos aquieta, amém? O silêncio que ele está nos orientando aqui não é um silêncio movido aos nossos sentimentos. Não é porque eu estou mal, eu não estou bem, então eu vou ficar quieta. Ele não está querendo, ele não ensina isso, mas é um silêncio na presença do grande eu sou. Então, o silêncio que ele nos ensina a nos aquietar para ouvirmos a voz do Senhor, não pode estar ligado ao que nós estamos vivendo, às circunstâncias quais nós estamos
vendo. Esse silêncio tem que vir antes disso. É um silêncio de estar na presença, é um silêncio que nos preenche. Então, por eu estar cheia da presença do Senhor, eu aprendo a me aquietar. E é tão interessante que a Bíblia é tão nova, porque nós acompanhamos pessoas que vão ao psicólogo, ao psiquiatra, que tem que ir mesmo, quem não consegue se gerenciar os sentimentos e vive na função das emoções, uma hora lá, uma hora cá e não aqui. Que a primeira coisa que nós ouvimos de um profissional da área da saúde é o quê? Hoje a geração está doente porque não sabe fazer o quê? Se aquietar. Ela não sabe silenciar, ela não sabe ouvir, ela depende sempre da sua alma. Isso é muito ruim, porque uma pessoa almática, ela não tem uma linha. Cada hora ela está de um jeito, cada dia ela está no jeito. É muito difícil conviver com alguém assim. E é muito difícil a pessoa se autoconviver, porque ela mesma não se conhece. Tem dia que ela está bem, tem dia que ela está mal, e o mundo não tem nada a ver com isso. Então esse silêncio vai além dos nossos sentimentos, né. Tudo vai bem? Eu sempre trago essa passagem dessa mulher. Tudo estava bem? Não, mas tudo me vai bem. Consegue entender isso? Não está tudo bem, mas eu estou bem, porque eu não dependo daquilo que eu estou vendo, ouvindo ou sentindo, mas eu dependo do grande eu sou. Amém? O silêncio, quando a gente para estudar e ver sobre o silêncio, essa ideia do silêncio que nós queremos trabalhar hoje, é um ato também de maturidade, de amadurecimento, entende? Porque quando você trabalha o silêncio em nós, quando nós trabalhamos o silêncio nos nossos corações, nas nossas vidas, nós temos que abrir a mão de muita coisa. O silêncio ele é transformador. Por quê? Porque silenciar-se vai trabalhar na tua alma. E nós que somos crentes, salvos, lavados pelo sangue, amém? Amém. Nós silenciamos por quê? Porque é Deus que vai falar conosco, que fala conosco. Então isso trabalha o nosso quê? Nossa psique, certo? Então é um silêncio maduro, não é um silêncio dependente das circunstâncias, mas um silêncio que o quê? Que vai te preparar para a escuta. Amém? Amém. Salmos 46, versículo 10. Aqui tem uma ordem. Qual que é a primeira palavra que diz ali? Parem. Aquietai-vos. Essa versão diz assim: parem, stop, freia, diminui. Parem de lutar e saibam o quê? Eu sou Deus. Ah, não. Tá muito ruim. Parem de lutar e saibam que o quê? Eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Parem, ele é Deus. Tá parando pela circunstância? Tem uma luta ali. Não. Tá parando por quê? Que ele é Deus. Porque ele é Deus. Ele parou porque Deus manda de depositar confiança nele. Por isso então que o silêncio na oração, ele é um ato de fé. Silenciar é um ato de fé. Quando nós nos calamos diante de Deus, demonstramos o quê? Confiança de que ele está presente, mesmo sem os sinais visíveis ou as palavras ditas. Olha só o que o salmista diz: porém, aquietem-se, saibam que eu sou Deus. O silêncio, nesse sentido, é fé por quê? Não buscamos provas externas, mas o quê? Descansamos na certeza que ele governa. Quando estiver no meio da luta, tua cabeça estiver pegando fogo, você fala: para, aquieta. Amém. Ele é Deus sobre todas as coisas, amém? Amém. Isso é maravilhoso. Olha como educa a nossa alma. Não é pela tua força, porque ele é. Cada vez mais é menos eu e você e mais ele. Olha só o que Abacuque declara, olha só que interessante. Abacuque 2:20. Ó, o Senhor, porém, está no seu santo templo, fique em silêncio. O silêncio não é um vazio, mas o que também? É uma resposta de reverência.
Quando eu me silencio, quando eu me aquieto, o que nós nos reverenciamos ao Senhor. Reverente o quê? A confiar em um Deus vivo. Calar-se diante dele é um gesto de rendição. Por isso que eu disse que silenciar, o silêncio que nós trabalhamos aqui, é um silêncio transformador, um silêncio maduro. Calar-se diante dele é um gesto de rendição. Deixamos de depender das nossas próprias palavras e reconhecimento e reconhecemos que a presença de Deus ela é suficiente. Por isso que é fé. É fé porque escolhemos descansar, mesmo quando nós gostaríamos de estar no controle. Isso é fé. A gente tem vontade de estar ali. A alma velha quer estar ali, ó, dirigindo o carro. Deus, isso é incrível. Deus ele não compete com o barulho, mas ele o que? Se revela como uma brisa suave. Vamos lá em 1 Reis 19, 12. Depois do terremoto houve o fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? De onde veio a voz? Do fogo ou da brisa? A brisa. Da brisa. Interessante, Deus também fala, né? Ele pode falar com a sarça ardente, pode falar no meio do fogo, mas ele falou com Elias também aonde? Na brisa, na calmaria, no silêncio. O silêncio diante de Deus, então, é uma declaração de fé. Cremos que Ele está presente, mesmo quando não há palavras. Portanto, então, o primeiro passo para ouvir a Deus em oração é o quê? É aprender a cultivar o silêncio. Ah, é fácil, Reinaldo? É nada. Para mim é. A gente que somos para nós, a nossa carne velha não, mas nós que nós somos filhos é fácil. Não como uma técnica, né, mas como uma reverência ao Senhor. Salmo 37, 7 diz assim. Qual é a primeira palavra ali? Descanse. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. O descanso aqui, lembra-se, o descanso na vida do crente não é ficar parado, não é inatividade, certo? Não é inatividade, mas é o quê? Uma atitude de interior de confiança. O silêncio aqui é uma forma de descanso ativo, em que a alma se aquieta não por desistência, mas por esperança. A gente não descansa. Oi? O nosso descanso, descansar em Deus, não é o descanso inativo. O descanso do crente não é parado. Mas nessa ideia que a gente quer trazer aqui para você, é um descanso ativo por quê? Porque é um descanso onde há esperança. E aí, quando o crente ele descansa, ele não descansa parado, ele descansa avançando por quê? Porque ele confia no Senhor. E pelo fato de confiar no Senhor, ele avança. Certo? Deu para entender? Deu. Então, nós descansamos sempre no Senhor, amém? Mas nós não ficamos parados. O descanso, ele gera uma ação. Por quê? Essa ação está atrelada a Deus, porque depositamos a nossa confiança nele. E quando nós confiamos no Senhor, nós Descansando. descansamos e nós avançamos, Avançando. certo? Amém? O apóstolo Paulo, em Romanos 8:25, ele também, ó, né, dessa ideia do descanso, de aquietarmos a nossa alma, né? Romanos 8:25. Entretanto, se esperarmos os que não vemos, com paciência os aguardamos. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, ou seja, o silêncio na oração nos educa a confiar, não no tempo das nossas palavras, mas no tempo perfeito de Deus. Além disso, o silêncio, ele então é um lugar onde nos educa, e silenciar também é um ato de fé, porque nós confiamos no Senhor, nós cremos que Ele vai agir, amém? O silêncio também é um lugar de discernimento. Por que que o silêncio é um lugar de discernimento? Lamentações 3, 26 a 28. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Aqui o contexto, né? é, Jerusalém estava destruída e o profeta ele tem uma visão muito interessante. Ele vê que o silêncio pode ser um lugar de revelação.
Não é fugir da realidade, mas se abrir para as perspectivas de Deus. Em meio aos ruídos das emoções, é no silêncio que o coração aprende a ouvir a voz que nos consola e direciona. É ficando quieto. No Novo Testamento, nós também vemos o silêncio como parte de reverência diante do agir de Deus. Apocalipse 8:1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve por cerca de meia hora. Por que será que houve silêncio? Foi aberto o sétimo selo e houve silêncio por mais de meia hora, né? Se até no céu existe espaço para o silêncio, né? Diante do mistério da obra divina, quanto mais nas nossas orações diárias. Houve silêncio no céu, o sétimo selo foi aberto e houve silêncio. Trazendo isso para nós, né? Quanto mais nas nossas orações diárias, o silêncio, então, é confiança, um momento em que reconhecemos que as palavras não bastam para expressar o peso da glória. Então, o silêncio, ele não é um detalhe secundário na vida de oração, mas é um caminho para que o essencial para quem deseja conhecer a Deus mais profundamente. O silêncio, ele é relacional. O silêncio também é comunhão. Ele nos ensina que a oração não depende de multiplicação de palavras, mais do que da abertura do coração diante do Pai. É no silêncio que a fé amadurece, que a alma descansa, que a voz de Deus é discernida e que a presença dele se mostra mais real do que qualquer barulho ao nosso redor. Aprender a silenciar é aprender a confiar. Aprender a silenciar é aprender a confiar, é escolher descansar em vez de controlar. É permitir que o Espírito Santo fale quando nossas palavras se esgotam. O silêncio é fé em forma de quietude, é um amor em forma de espera, é comunhão em forma de entrega. Quem aprende a cultivar o silêncio diante de Deus descobre que não está sozinho, mas está o quê? Sustentado pela presença do Pai que preenche todos os vazios. Quando nós silenciamos, nós aprendemos isso. Então, nós vimos sobre o silêncio. Depois do silêncio, nós vamos falar sobre a escuta. Ouvir a Deus exige mais do que ouvidos físicos. Exige o que ouvir a Deus? Um coração sensível. Ouvir ao Senhor exige o quê? Um coração Sensível, sensível. E para ele estar sensível, ele tem que estar em silêncio. por isso que a gente silencia para depois a gente. Tá vendo como há um fluxo aqui? E como as coisas estão interligadas? E como isso é importante na nossa caminhada de oração? O profeta Abacuque, a gente já leu, ilustra essa postura. Não, a gente não lê esse texto, perdão. Abacuque 2:1 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver que ele me dirá. O profeta aqui, ele assume então uma postura de alguém que espera, que observa, que escuta com atenção e expectativa. Ele não fala, ele não só fala, ele se posiciona. A escuta a escuta espiritual é um ato também de fé e de entrega. Não ouvimos para controlar Deus, mas para nos alinhar com Ele. Nós não ouvimos a Deus porque nós queremos depois controlá-lo. Não, nós ouvimos o quê? Para nos alinharmos com Ele. João 10:27. Eu as conheço e elas me... Seguem, O que as ovelhas fazem? ouvem. Ouvir a voz do pastor, então, é a base da vida cristã. Esse ouvir é mais do que captar os sons espirituais. É o quê? É reconhecer a voz com quem temos comunhão. Nós só reconhecemos uma voz se nós temos comunhão. Eu conheço a doce voz de roxinol da minha mãe porque eu convivo com ela. Para eu ouvir a voz de Deus, o Reinaldo gostou. Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso ter o quê? Intimidade, preciso ter comunhão.
Por isso que eu me silencio primeiro, porque primeiro eu estou descansando nele. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escutar. E aí porque eu escuto porque eu tenho comunhão com Deus, para nós ouvirmos a voz de Deus é a mesma coisa. É reconhecer a voz de quem? Então nós temos comunhão. Só reconhece a voz de Jesus quem anda com ele. A escuta, ela é treinada onde? Na intimidade, na nossa oração. Escutar, a nossa escuta é treinada no nosso momento de oração. Quando oramos com escuta, nós abrimos para que o Espírito que nos corrija, nos console, nos encoraje ou nos direcione. Por isso, orar também é o quê? É calar para ouvir, é acolher a palavra viva que se faz presente na consciência renovada, nas escrituras meditadas, na convicção eterna e até mesmo que quando o Espírito fala conosco. Então, escutar só escutamos quando nós temos intimidade. Nós temos intimidade com Deus o quê? Orando e fazendo o quê? Lendo a Palavra. Bíblia, porque é a palavra dele. Por isso que a gente fala muito, ó, a gente tem que ler, a gente tem que se relacionar. Por quê? Para aprender a ouvir. Não é para a gente ficar falando o tempo inteiro. Para a gente ouvir cada vez mais. Porque a voz de Deus ela faz o quê conosco? Ela nos direciona, que é o próximo tópico. Por isso que é muito importante nós aprendemos a ouvir. Olha só o que Bill Johnson fala. Bill Johnson aponta aqui: quem tem o Espírito tem acesso à voz de Deus, mas só quem cultiva intimidade aprende o quê? A discerni-la. Discernir. Todos nós temos o Espírito, amém? Amém. Alguém tem dúvida da sua salvação aqui? Se a gente morrer hoje, a gente vai para onde? O céu. Ótimo. Então, lembra, o Espírito está em nós, recebemos o Espírito. Todos nós temos isso. Agora, há uma diferença muito grande em ter o Espírito e Andar. ouvir o Espírito. Olha só que interessante. O Bill Johnson fala, mas quem cultiva intimidade aprende o quê? A discernir. Quanto mais íntimo, mais eu convivo e deixo o Espírito Santo falar cada vez mais a mim, mais eu consigo discernir a voz dele. É o exemplo da minha mãe. Quanto mais eu convivo com ela, seja onde eu estiver, gente, eu posso estar em qualquer lugar, pode ter 1000 pessoas ao meu redor. Se ela der um grito, eu sei que é ela. Mas por que que eu sei que é ela? Nem gritos de ah, nem X. Não nesse sentido, mas no sentido do quê? De conhecer a voz. Vou trocar o exemplo. Eu tenho um tio que ele tem a mania de assoviar para os meus primos. E pode ser aonde estiver. Até eu, que não convivi muito com ele, sei que o assovio é dele. Por que que eu sei? Por que que os meus primos sabem que é o pai deles? Porque conviveram. É ele assoviar, Todo mundo corre. todo mundo, a família inteira já sabe o que ele está chamando. Mas a gente só aprendeu que é o assovio dele, por quê? De tanto conviver. É a mesma coisa, de tanto convivemos com o Senhor e quanto mais intimidade temos no Espírito, mais nós discernimos Ele. A escuta, ela não pode ser algo automático, mas ela é fruto de um relacionamento contínuo. John Wesley também valorizava esse aspecto, dizendo que a alma sensível à voz de Deus é aquela que está submissa à sua palavra e moldada pela oração. Por isso, ouvir a Deus na oração ele é essencial. Sem a escuta, sem escutarmos, a oração o quê? Se torna um monólogo. E o que acontece é o que a Emily falou. A gente fala, 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 vira as costas e a gente não ouve aquilo que Deus veio para falar. Então, quem não aprende a ouvir, corre o risco do quê? De projetar sobre Deus apenas os próprios desejos e angústias. Deus vira um depósito. Deus não vira um celeiro para você receber. Deus vira uma despensa para você só colocar os seus problemas, as tuas angústias, as tuas necessidades. E aí você não vai acessar, aí a gente não acessa o celeiro, as bênçãos que ele tem. Deus não é despensa, Deus é celeiro. Isso é incrível. Mas quando cultivamos a escuta, a oração ganha profundidade
Porque passamos o quê? A ser moldados não pelo que pedimos, mas pelo que ele fala. Por isso que ouvir também nos transforma. Ouvir é o que transforma a oração de mero pedido em relacionamento vivo. O silêncio, então, ele abre o espaço, mas é a escuta que dá o quê? A direção. Assim, cada momento da oração se torna não apenas falar com Deus, mas, sobretudo, aprender a viver a partir da voz do Pai que nos guia. Amém? Então, nós vimos sobre a escuta, nós vimos sobre o silêncio, nós vimos sobre a escuta, e nós vamos ver o nosso terceiro ponto, que é a direção. Pode falar. Antes de entrar para a direção, para a escuta, eu quero falar um pouquinho que o silêncio, ele nos ensina a nos relacionarmos com Deus. Por isso que é importantíssimo quando nós nos calamos diante de Deus, nós ouvimos a voz dele. E nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Então, quando eu aprendo a me aquietar diante de Deus, eu ouço. E eu ouvindo, logo eu não vou me perder na direção. Não vou entrar na direção. Não, pode falar. Porque eu vejo assim, É só aprender porque as pernas tá doendo, gente. eu vejo o quanto é necessária essa questão de escutar. Porque o escutar me ensina a depender. E depender gera em mim uma intimidade com ele. Porque eu só dependo de quem? De quem? Ai, por quê? Porque o pessoal Eu só dependo de quem? De quem? Agora ele manda em mim, gente. Mudou lá em casa. Ah, manda em mim, não sei o quanto dele. Eu só dependo de quem? De quem eu confio, de quem eu sei que me supre todas as minhas necessidades. Eu não tenho medo. Então, me silenciar hoje é até um ato de cura, né? Assim como o não é terapêutico. Por que que nós adoecemos? Porque nós não falamos não. Não vou, não quero, não estou afim. Eu não faço, mas que nós fomos criados no mundo fazer o quê? Que nós temos que agradar a todos para nos sentir pessoas incluídas. E no reino é o contrário. No reino eu não tenho essa necessidade de agradar a todos. Eu não preciso disso, porque eu sei quem é que me direciona, quem me dá a direção. Então a quietude, o estar que meu Deus, tem que encostar essa porta. Então nós nos pararmos diante da situação, ele cura, né? Ele não é uma coisa que vai só passar a minha dor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo uma era que hoje nós não buscamos cura, nós tratamos só a dor. Isso não funciona para nós que conhecemos o Salvador. Ele morreu na cruz para que eu e você fôssemos curados e não só sarado. Então, às vezes, nós sentimos, né? Eu tenho muita resistência à dor, até que eu fico anos sem tomar remédio. Mas tem gente que não pode sentir o fio do cabelo balançando e vai fazer o quê? Toma remédio, mascara a dor, não sabe o que que é. E na vida cristã isso não funciona. Eu tenho que buscar a cura, por isso que eu tenho que me silenciar e me relacionar com aquele que é a minha cura. Então esse tema, eu sei que você está querendo dar os 3 hoje, né, dona Terezinha, está correndo, né, mas é um tema o qual nós temos que parar. tá tranquilo. Eu sei que é um tema profundo, mas se a gente vai eu entendo e realmente é muito profundo, porque o silêncio, a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra frente, mas ele realmente traz cura por causa dessa questão da dependência emocional. É você desligar a chave dentro de você. Agora deixa eu falar um pouquinho do que acontece no nosso culto. Por que o nosso culto gera frustração? Porque simplesmente nós viemos para a igreja, nós fazemos o nosso celular e deixamos ele ligado. Isso é horrível, irmãos. A mente não pode estar no culto e no celular. Ai, mas eu não olho na hora. Eu conheço gente que está na hora do culto e se eu entrar no celular vai estar online. Então nós não conseguimos desligar, por isso que nós adoecemos. Nós temos que entender isso. Nós precisamos de um tempo de um silêncio. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos tirar o pé do acelerador, porque senão nós vamos adoecer. Nós adoecemos e nós estamos vivendo um mundo doente. Augusto Cury diz assim: nunca houve uma geração tão informada, tão sabida e tão doente. Porque ela vive em função, ela não tira o pé do acelerador. Você já viu quanto homem quer trabalhar hoje? Tem uma casa, tem 2, quer 3, quer 4. O homem está parecendo banco, quer guardar dinheiro. Eu não sei por causa de que está fazendo isso. E está deixando de viver a vida. Porque o maná vem a cada dia. Não é para deixar de trabalhar, é descansar.
no grande eu sou. E eu tenho praticado isso na minha vida, a viver no descanso. Tudo vai bem? Tudo vai bem. Tudo vai muito bem. Então, esse tema silenciar, trazendo para o dia de hoje, ele é cura para nós. Nós precisamos aprender a nos quietar diante de Deus. A direção, então, nós falamos sobre o silêncio, sobre a escuta. Ouvir a voz de Deus em oração não é apenas para o nosso consolo, mas é para a transformação e missão. Escutar nos reposiciona, nos alinha e nos move. Vamos lá para Atos 13:2. Atos, esse exemplo está bem claro. Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e fizeram o quê? Isso está muito claro aqui nesse texto, olha só. Quando eles estavam fazendo o quê? Jejuando, adorando ao Senhor. O que que aconteceu? Quando eles estavam orando, quem que falou? O Espírito. E eles receberam o quê? Uma direção. Pararam, adoraram ao Senhor, jejuaram. O que que eles... Jejuar também é um ato de silenciar. Muito. O jejum é um silêncio muito importante. O que aconteceu aqui? Silenciaram, escutaram e receberam o quê? Uma direção. O Espírito direcionou. Olha só. O Espírito fala, então, quando há espaço e disposição para obedecer. A oração que ouve gera passos, decisões, envios, correções. Não é uma escuta passiva, mas o quê? Ativa, que responde com fé e ação. Olha só Isaías 30, versículo 21. Aqui a gente tem algo maravilhoso, temos uma promessa que diz assim: quer que se volte para a direita, quer que volte para a direita, quer para a esquerda. Os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo o quê? Este é o caminho. Nós temos uma voz que nos orienta. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é promessa. Nós temos o Espírito. Este é o caminho, ande por ele. E a direção do Espírito não é algo doutrinário, mas é o quê? Relacional, diária e contínua. Deus guia os filhos que estão atentos, quer para a direita, quer para a esquerda, mas há uma voz atrás de você que diz: este é o caminho. Essa direção, então, é sustentada pela palavra. A escuta nunca contraria a escritura, mas a confirma e a aprofunda. Por isso precisamos de oração e da Bíblia, não para provar o que já queremos, mas para discernir e entender o que o Pai quer. A direção do Espírito faz o quê? A gente vai tocar num ponto interessante que minha mãe já trouxe. Ela nos livra da ansiedade, de tentar controlar o futuro. Paulo declara em Romanos 8:14. Olha só, porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus. nós vamos fazer o contrário, eu e você nós somos o quê de Deus? Filhos Então nós somos o quê? dirigidos. Conduzidos. Ó, aqui no grego significa conduzido, de levado com cuidado, com alguém que não caminha sozinho, mas é o que? Amparado. A maturidade espiritual, portanto, não está em planejar cada detalhe por si mesmo, mas depender da condução do Espírito do nosso dia a dia. Amém. Porque o que? Nós somos conduzidos com cuidado pelo Espírito. Nós temos amparo do Espírito. Esse ensino, então, toca diretamente na nossa luta contra a ansiedade. A ansiedade, o que que é a ansiedade? Nada mais é o quê? Do esforço de querer segurar o amanhã em nossas próprias mãos. O ansioso, ele busca previsibilidade, tenta garantir o que virá, mas acaba o quê? Escravizado pelo medo de não dar conta. É exatamente aquilo que minha mãe já falou.
Eu sou um ser humano que gosto muito, ainda mais na minha área, gosto muito de saber o que vai acontecer. Muito, assim, eu gosto de ter tudo ali para eu não ser pego de surpresa. E aí, o que que acontece? Eu posso corrigir cair no erro de ser o quê? Ansioso. Porque o ansioso ele quer fazer o quê? Controlar. Controlar. Ele quer saber de tudo. Olha só, o ansioso e ele sofre do quê? Do medo. Aí gera uma insegurança. Olha só, por Paulo então, no entanto, mostra que a marca do filho de Deus é o contrário, não é viver pela tirania do medo, mas o quê? Descansar na confiança de quem é guiado. Olha o que ele diz lá em Romanos 8,14: portanto, todos que são guiados pelo Espírito, são conduzidos, não caminham sozinhos, são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos guiados. Por isso que Paulo fala sobre isso. Outra coisa que Paulo logo fala em seguida, no próximo versículo, o 15, 8:15 diz: pois vocês o quê? Não receberam o espírito de Escravidão. para novamente temerem, mas receberam um quê? Um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Por isso que nós não vivemos pelo medo. O espírito que nós temos não gera medo, mas ele gera o quê? Liberdade, amém? Todo mundo ligado até aqui? Sim. A escravidão vai gerar ansiedade. E a filiação, nós nos tornarmos filhos, traz a liberdade. Jesus já havia ensinado o mesmo princípio em Mateus 25:34, que eu não vou ler, quando nos orienta a não andarmos ansiosos por comida, bebida ou pelas roupas, mas a buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Ele não nos chama à irresponsabilidade, mas a uma confiança real. O Pai sabe do que precisamos. Porque a ansiedade ela nasce da ilusão de autossuficiência, mas a direção do Espírito nos reposiciona na confiança de que não caminhamos sozinhos. Amém? Assim, ser guiados pelo Espírito não é viver uma vida sem escolhas, não é isso. Mas viver sem o peso. Não é a ausência de responsabilidade, mas é o quê? A ausência do medo. O Espírito, então, ele nos dirige não por imposição, mas por quê? Para um relacionamento, para uma escolha minha. Eu silenciei, eu escutei, eu me relacionei, agora eu recebo uma direção. Então, é um relacionamento meu com o Espírito e ele vai o quê? Me direcionar. O Espírito Santo, ele não nos trata como servos aterrorizados, mas como que filhos amados que sabem que o Pai cuida de cada detalhe. Essa direção, portanto, é a resposta de Deus ao coração humano que luta com o controle. Não precisamos saber de tudo, porque caminhamos com aquele que sabe o fim desde o princípio. Amém? No fundo, então, essa verdade ela nos liberta. Não é ter o futuro sobre o nosso domínio, mas ter a certeza que estamos o quê? Sendo conduzidos. Amém. Amém? Amém. É por isso que Paulo conecta a direção do Espírito com a identidade de filho. Ser guiado é viver no descanso da filiação. Por isso que nós descansamos. É levantar-se cada manhã e dizer: não preciso segurar o mundo, porque sou conduzido pelo Espírito do Pai. Amém. Amém. Glória Essa a Deus. consciência, meu amado, liberta a nossa alma. Isso tira todo o peso do medo e nos ensina a andar em confiança, em paz e obediência amorosa ao nosso Deus. João 16:13. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele já está sobre nós, amém? Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Meu amado, o Espírito fala tudo a você, até o que está por vir, amém? Amém. Isso é incrível, isso traz um refrigério para nossa alma. Versículo 12. Vamos lá.
Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. Hã? É. É. Mas eu creio que tudo que nós temos o Espírito e nós cremos, por isso que ele nos conduz. Por isso ele já fala sobre todas as coisas. Essa promessa é um alicerce para a vida de oração. O Espírito ele faz o quê? Guia. Mas é necessário o quê? Andar com ele, nos relacionarmos com ele. Não se trata apenas de ouvir um comando, mas de andar no ritmo da graça, discernindo a verdade que liberta e que orienta os passos com firmeza e paz. Então, quando a oração se torna esse lugar de escuta diária, nossas decisões possam ser influenciadas não apenas por lógica ou emoção, mas pelo quê? Pela revelação que recebemos do Espírito. Isso não significa desprezar o raciocínio, a sabedoria natural. Significa o quê? Submeter tudo isso, o nosso conhecimento, a nossa psique, à direção do Espírito. A escuta espiritual não anula o pensamento, mas eleva. É o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2:12. Nós recebemos o quê? Nós não recebemos o Espírito mas o Espírito que vem da onde? Para que entendamos o quê? As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, tudo que Deus nos dá, tudo que nós já recebemos, nós entendemos como? Através do Espírito, porque é por meio do Espírito dele que ele fala. Amém? Por isso que nós subjugamos o nosso entendimento ao Espírito. Lembra da viradinha? Espírito, alma e corpo? Por isso que a gente vive assim. Porque tudo que nós recebemos de Deus, nós só vamos entender através do Espírito. A oração que escuta nos conecta com esse entendimento que transcende a nossa razão e nos alinha com o coração de Deus. Além disso, nos tornamos pessoas que escutam. Passamos a refletir o caráter de Jesus em nossas relações. Escutar o Espírito nos treina a escutar melhor o próximo também. A oração que ouve nos livra da pressa de responder, do impulso de reagir e nos capacita a sermos presenças sensíveis e empáticas do mundo. A escuta se torna não apenas uma disciplina espiritual, mas uma forma de vida. Quando então nós aprendemos a silenciar a alma, escutar o espírito e seguir a direção do Pai, silêncio, escuta e direção, somos o quê? Libertos da ansiedade, da culpa, do ativismo espiritual. Descobrimos o quê? Que a voz de Deus é suficiente. Amém? Então, olha só. Descobrimos que a voz de Deus, então, é suficiente. Que o silêncio dele não é rejeição, mas o quê? Amadurecimento. Que a direção nem sempre vem como um mapa detalhado, mas o quê? Como um passo seguinte iluminado. Nem sempre a direção de Deus que nós vamos receber vai ser tudo, o caminho inteiro trilhado. Mas é o quê? Cada passo que eu dou, eu tenho o quê? A luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a luz da tua palavra. A Bíblia não fala lâmpada para o caminho inteiro. A Bíblia fala lâmpada para os meus pés. Então, passo a passo que eu dou, eu sei que eu dou por quê? A luz dele me ilumina. E aí eu vou caminhando e nós vamos avançando firmado na palavra dele. Isso aquieta o nosso coração. Amém. Paro de querer saber o caminho inteiro. Mas é o passo que eu dou. O passo que eu dou, onde eu piso, a luz dele está comigo, a palavra dele está comigo. Por isso que eu posso fazer o quê? Pisar. Por isso que eu não tenho medo. Eu paro de querer saber a continuidade do caminho. Mas eu começo a viver aquele que está comigo no caminho. Porque eu dependo dele. Então, ouvir a Deus é o quê? Uma arte que se aprende no silêncio, na escuta e na disposição de obedecer. O caminho da oração que ouve é uma jornada de progressão. O silêncio ele nos prepara, a escuta aprofunda e a direção ela nos transforma. Por isso então que ó, o caminho de oração que ouve é uma jornada de progressão. O silêncio que nós vimos ele faz o quê? Nos prepara. A escuta ela vai nos gerar um aprofundamento
e a direção que nós recebemos vai gerar transformação sobre a nossa vida. Amém? No silêncio, então, a nossa alma se aquieta e reconhece a presença de Deus. Na escuta, o nosso coração se torna sensível à sua voz. E na direção, a vida se alinha ao seu propósito. Esses três movimentos, então, não são etapas isoladas, mas são o quê? Expressões de um mesmo relacionamento, o da comunhão viva com o Pai. Quando aprendemos a permanecer em silêncio, a escutar com atenção e seguir com obediência, a oração deixa de ser um rito e se torna um modo de viver. Nesse fluxo, a alma o quê? Amadurece, porque o silêncio nos ensina a confiar, a escuta nos ensina a discernir e a direção nos ensina a obedecer. Amém. Assim, orar é viver em sintonia com o coração de Deus, Amém, Jesus. calando para perceber, ouvindo para entender e seguindo para transformar o mundo com o amor do nosso Pai. Amém? Amém. Se coloque de pé. Claro que dá para a gente destrinchar muito sobre o silêncio ainda, e é um tema muito incrível, porque a gente vai ter uma aula que vai falar sobre oração e transformação da nossa mente, mas as aulas elas são profundas, mas a gente vê que ao mesmo tempo elas não são tão profundas, que dá para ver que dá para destrinçar muita coisa. Mas é o meu anseio nessa manhã? Que nessa semana você realmente pare, nós possamos aplicar esses três passos. Eu creio que nós já vivemos isso, amém? Amém. Eu me silencio, eu escuto e nós recebemos a direção que vai fazer o quê? Vai transformar a nossa vida, amém? Amém, Jesus. Pode falar. Até que você tem que deixar aqui, sei. Essa parte desse estudo de hoje, foi deixar para Marliga, nossa amiga, mas juntamente com o pastor, preparar, mas vai ser algumas coisas para ser. Ela já tá anotando. Já vai ser, vai ser, o Espírito só confirma só. E o Espírito só confirma aquilo que já está acontecendo. Isso tem sido um tempo muito bom, porque as aulas elas são, a gente sabe, né, são profundas, mas a gente vê que a gente vai estudando cada vez mais, tem mais coisa. Isso vai trazendo cada vez mais material para a gente ser estudado. E onde vai ser estudado? Na célula. Amém? Só a título de curiosidade, semana que vem a gente vai trabalhar um tema que eu e minha mãe a gente gosta muito, que é a oração e a renovação da nossa mente. Amém? Amém. Feche seus olhos. Mãe, eu gostaria que você orasse por nós essa manhã. Deus, obrigada pelo privilégio de nós estarmos aqui. Obrigada pelo privilégio de nós ouvirmos, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, nos dando direção, nos capacitando, nos orientando e nos fazendo avançar. Muito obrigada porque em ti, Senhor, nós já vencemos todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores, nós já possuímos, Senhor, a terra prometida do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós somos herdeiros, filhos, não mais escravos, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, Pai. Muito obrigada pela tua presença aqui neste lugar. Podemos sentir o fluir do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Que esse doce Espírito continue em nós e através de nós, Senhor. Nos prepara para o momento da celebração à noite. Que haja em nós sempre uma alegria verdadeira que vem do Senhor, ó Pai. Muito obrigada por cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã e aqueles, ó Deus, que ainda não se antenaram para a importância. Só o teu Espírito, Pai, pode mover, despertar o desejo da importância de nós estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada irmão e por cada irmã e por essa manhã e por esse dia poderoso na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, momento de alegria e celebração. Bom domingo.